Bom, aqui esse exercício fala de um operário que vai pegar um saco de cimento. Então imagina que eu tenho aqui um saco de cimento. Ele tem 50 quilogramas e ele é suspenso inicialmente na vertical a uma certa distância, que eu vou chamar de distância vertical, e depois desse ponto ele tem um deslocamento horizontal. E esse deslocamento horizontal, o enunciado diz que é de 20 metros. Bom, como que a gente faz para calcular o trabalho? Bom, o trabalho ele é calculado da seguinte forma. O trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que forma entre a força e o vetor de deslocamento. Bom, nesse caso, eu tenho duas possibilidades. A primeira delas seria o trabalho vertical, que seria a força vertical vezes o deslocamento cosseno de θ. Só que a força vertical dá para a gente calcular como sendo a força peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente tem que o trabalho, nesse caso, vai ser igual a massa, que é 50, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o deslocamento vertical, vezes o cosseno do ângulo. Só que o cosseno do ângulo, para levantar, é zero. Então, eu teria a seguinte situação. O trabalho seria igual, aí aqui vai dar 500, vezes o deslocamento vertical, vezes o cosseno de 0 grau. E o cosseno de 0 grau é 1. Então, o trabalho seria 500 newtons vezes o deslocamento vertical. O problema é que nós não sabemos qual é o deslocamento vertical. Isso não é dado no problema. Então, qual é a única coisa que nós podemos calcular? A única coisa que nós podemos tentar calcular é o deslocamento horizontal. Então, aqui ficaria como? O trabalho horizontal seria a força aplicada vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, que é o cosseno entre o ângulo da força e o deslocamento. Então, o trabalho na horizontal vai ser a força aplicada vezes o deslocamento. A força aplicada, ele não deixa claro. O deslocamento aqui seria o deslocamento horizontal e o cosseno de θ. Mas o θ, nesse caso, vai ser um ângulo de 90 graus, que existe entre a força aplicada, que é a única que ele menciona, e o deslocamento, que é horizontal. Então, aqui seria cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho na horizontal seria a força vezes o deslocamento, que seria de 20 metros, vezes zero. Bom, não importa qual seja a força, eu vou ter aqui que o resultado final dessa conta vai ser zero. Então, o trabalho na horizontal deveria ser igual a zero. Tendo essas informações, o que a gente pode considerar como sendo uma resposta correta para o nosso exercício é a alternativa C.